pessoal, tudo bem com vocês? Para este vídeo eu reservei uma reflexão que eu fazia enquanto eu lia um livro muito especial esses dias atrás, que é o livro de Santa Teresinha do Menino Jesus, História de uma Alma. E foi através do livro desta santa que eu refleti um pouco sobre uma virtude que é muito importante para a vida de todo cristão e que é essencial para que nós caminhemos na santidade, para que nós nos tornemos cada vez mais santos. Sem essa virtude não é possível a santidade, e a santidade é o propósito de Deus para nós. Eu estou falando da humildade, e a humildade era algo que estava presente na vida e na alma de Santa Teresinha. Não só na vida de Santa Teresinha, mas também de tantos outros santos e santas. Mas, principalmente, a humildade se fez presente em Jesus Cristo. E também em sua mãe, Maria, que é a quem nós devemos imitar. Primeiramente a Jesus, mas também a Maria e aos santos e santas. Santa Teresa d'Ávila fala que a humildade é algo essencial para a nossa vida espiritual, porque a humildade é como o cimento que está presente na base de um edifício. Então, sem a humildade, a nossa vida espiritual não se pode manter firme, não se pode se sustentar. Então, é a humildade que sustenta a nossa alma, a nossa vida espiritual. Porque sem a humildade, nós não conseguimos chegar até Deus. E sem a humildade, Deus não consegue chegar até nós. Mas o que consiste a humildade? A humildade consiste no despojamento de si mesmo. Então consiste na morte do próprio eu. Ser humilde significa renunciar a si mesmo, colocando-se a si mesmo em último lugar. Ser humilde é reconhecer a fraqueza e pobreza espiritual, entregando-se nas mãos de Deus. Dessa forma, a humildade se opõe a todo amor próprio desordenado, que seria a filáusia, a mãe de todos os vícios. Portanto, a humildade ela é o contrário de soberba. É por isso que é preciso de humildade para amar a Deus. É por isso que a humildade se contrapõe ao amor próprio, porque amando a Deus você não ama a si mesmo de forma desordenada, mas você ama a todas as coisas, incluindo a si mesmo em Deus. Então tudo está em equilíbrio, porque o primeiro mandamento você está cumprindo, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Dessa forma, o amor próprio, de forma correta, torna-se possível, assim como o amor ao próximo. A humildade perfeita é aquela que nós conquistamos quando a luz divina nos auxilia a nós sermos humildes, a nos reconhecermos como fracos e dependentes de Deus. Então existe duas humildades, digamos assim. Existe a humildade racional, que é aquela que nós conquistamos utilizando a nossa razão. Então, através do nosso esforço próprio, nós nos reconhecemos como fracos e nós reconhecemos a nossa própria miséria. E existe a humildade, que é a humildade perfeita, que é Deus que nos torna humildes. Porque a humildade racional, embora ela seja válida, ela faz com que nós corramos o risco de cairmos na vaidade. Então, a humildade que vem de Deus é a humildade perfeita. Ela é mais virtuosa porque é Deus que ilumina o homem e não o homem que ilumina a si mesmo. Portanto, a humildade, ela consiste em renunciar a si mesmo. E essa é uma característica essencial a todo cristão, porque é Cristo quem diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas por que exatamente é importante ser humilde? A humildade é necessária para remover os obstáculos naturais à graça. Então ela é necessária para que nós recebamos a graça de Deus. Como eu disse, a humildade ela é oposta à soberba. E a soberba ela é a raiz de todos os pecados, de todos os vícios. É a soberba que mata todas as virtudes. Por isso é tão importante ser humilde, para que o pecado não tome conta de nós e assim nós estejamos livres para receber a graça de Deus. A soberba é algo muito perigoso porque
Foi a soberba que fez Adão e Eva pecarem. Então, o pecado original vem da soberba. É por isso que a soberba é a mãe de todos os pecados, de todos os vícios. E olha que interessante, foi através da humildade que se opõe à soberba que o nó da desobediência de Adão e Eva foi desatado por Cristo e por Maria, que é o novo Adão e a nova Eva. Portanto, enquanto a soberba traz a morte, a humildade traz a vida e a felicidade. Pois veja quão felizes foram os santos, apesar de todas as suas cruzes pesadas, apesar de todos os sofrimentos que passaram, eles sofriam com alegria e eram tão humildes, como nós podemos ver nas obras biográficas, como nós podemos conhecer, né, nas histórias dos santos. Isso porque a soberba, ela faz com que um homem torne-se escravo de si mesmo, entregue aos seus desejos, entregue a todos os vícios, às concupiscências. Então o homem torna-se rancoroso, cheio de inveja, dominado pela ira, pela gula, pela luxúria e por todos os outros vícios. Ao contrário do homem humilde, que é livre porque é dono de si mesmo, porque entregou-se a Deus. E nas Escrituras é dito que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Portanto, se queremos receber a graça de Deus, é necessário a nós nos tornarmos humildes e cada vez mais humildes. Observando a vida dos santos, nós podemos compreender o que é uma pessoa humilde. É simples. Uma pessoa humilde é aquela que faz e cumpre a vontade de Deus, renunciando à sua própria vontade. Como diz o padre Paulo Ricardo, é humilde, portanto, aquele que tem conhecimento pleno de si mesmo e sabe perfeitamente que dele não pode sair nada de bom, a não ser que Deus o permita. Nós podemos ver que Santa Teresinha realmente foi uma mulher muito humilde, pois ela fazia em tudo a vontade de Deus e não queria fazer outra coisa senão a vontade de Deus. Ela sofria por amor a Deus, por saber que estava cumprindo a vontade de Deus. Então é incrível conhecer a história dessa santa e de todos os outros santos também que fizeram a vontade de Deus em suas vidas. Mas eis que surge a questão: como ser uma pessoa humilde? Como eu posso ser uma pessoa humilde? Pois bem, a humildade, como virtude, é dom de Deus. E como é dom de Deus, não pode ser adquirida se o próprio Deus não a nos conceder. Então, para que nós nos tornemos humildes, é necessário pedir a Deus, é necessário orar. O padre Royo Maria indica 3 principais meios para se chegar à humildade, e o primeiro deles é pedir incessantemente a Deus. Então é necessário que nós peçamos a Deus a humildade. É necessário todos os dias, nas nossas orações, pedirmos realmente a Deus que nós possamos nos tornarmos mais humildes, nos tornarmos semelhante a Ele, que é manso e humilde de coração. O segundo meio é pôr os olhos em Jesus Cristo, que é modelo incomparável de humildade. É Jesus quem nos diz: sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração. Então, mais do que pedir a Deus a virtude da humildade, é preciso que nós meditemos a vida de Cristo, que é o maior exemplo que nós temos de humildade. Jesus se fez o mais humilde entre os homens, sendo Deus. E o terceiro meio é esforçar-se por imitar Maria Santíssima, que é a rainha dos humildes. Veja, nós temos 2 grandes exemplos de humildade. O primeiro é, com certeza, Jesus Cristo. Mas depois de Jesus, nós temos um grande exemplo, um grande modelo de humildade, que é a sua mãe Maria. Por isso que é tão bom que nós rezemos o rosário, reservemos um tempo para ler a palavra, as escrituras, para meditar sobre a vida de Jesus Cristo. Ali, meditando sobre a vida de Cristo, nós estamos compreendendo o quanto ele foi humilde e como nós devemos também ser. Nós devemos imitar a Cristo, ser imitadores de Cristo. É importante meditar sobre a vida oculta de Cristo, a sua vida pública, a sua paixão e sobre a Eucaristia, que é o ápice da humildade de Cristo.
Eu, no momento, agora estou lendo um livro sobre a Eucaristia que se chama O Segredo da Sagrada Eucaristia, do professor Felipe Aquino. E nesse livro, ele fala muito sobre a humildade de Cristo, que mostra o quão humilde foi ao se fazer, né? Se faz ainda presente na hóstia consagrada, em todas as missas. Num pedacinho de pão, ali está Jesus Cristo inteiramente querendo se doar a nós, querendo se unir a nós. Ele que é Deus se faz presente todos os dias em vários sacrários, em várias igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Aqui no livro o autor fala: escondido no sacrário, ele continua a dar combate ao velho orgulho com as armas da humildade. O sacrário é a nossa escola. Dali Jesus nos diz: aprendei a esconder as suas boas obras, as suas virtudes e sofrimentos como eu. O Rei da Glória se rebaixa ao mais baixo grau da humildade para deixar-nos o seu exemplo. Então é a Eucaristia o ápice da humildade de Cristo. É na Eucaristia que Deus se mostra realmente humilde. E amar a Deus na Eucaristia, ao comungar o corpo de Cristo, é essencial para nos tornarmos como Jesus. Porque ali, amando-o intimamente, né, nessa união em que nós nos unimos ao corpo e sangue de Jesus Cristo, nós estamos quebrando aquilo que é oposto à humildade, à soberba, ao amor próprio. Ali, amando a Cristo, nós nos tornamos também humildes. É incrível, é extraordinário pensar que Deus se fez homem para amar a Deus, para nos ensinar a como adorar verdadeiramente a Deus. E também é extraordinário pensar que Deus se fez homem pela humildade de uma mulher. A humildade de Maria é como que a escada pelo qual Jesus desce à terra. E a humildade de Cristo é como que a escada com que nós subiremos ao céu. E para nós conquistarmos a humildade é preciso, é importante nós meditarmos sobre a vida de Cristo. É importante nos esforçarmos para sermos como Maria e também como os santos. Como Santa Teresinha, que era como uma florzinha, né? Ela era a florzinha de Jesus, que se lançava nos braços do Pai para amá-lo cada vez mais e para fazer a sua vontade. Então, como nos dias de minha primeira infância, exclamei: meu Deus, escolho tudo. Não quero ser santa pela metade, não me faz medo sofrer por vós. A única coisa que me dá receio é a de ficar com minha vontade. Tomai a vós, pois escolho tudo o que vós quiserdes. E é também Santa Teresinha que diz: a santidade não está nesta ou naquela prática, ela consiste numa disposição do coração que nos torna humildes e pequenos nas mãos de Deus, conscientes de nossa fraqueza e confiantes até a audácia na sua bondade de Pai. E eu também estava refletindo sobre algo muito interessante que é comum a muitos santos. Eu estava refletindo sobre isso enquanto li uma parte específica desse livro, e que eu também li em outros livros de outros santos, que Santa Teresinha dizia que havia um certo momento que ela estava muito angustiada, porque Jesus estava meio que escondido. É o que Santa Gema fala, do Jesus escondido, que Jesus parecia estar se escondendo dela, se escondendo da sua alma. Ela não sentia, mas Jesus estava ali com ela. Então, eu fiquei pensando sobre isso, e isso é algo muito comum a muitos santos e santas. Eles relatam muito isso, que Jesus algumas vezes parece se esconder, fugir, parece não estar presente. E Jesus faz justamente isso para tornar essas almas cada vez mais humildes, pois na ausência de Cristo, elas percebem o quão dependentes elas são dele. Elas percebem que sem ele, sem Jesus, elas não são nada. Não há felicidade, não há alegria, só há angústia. Quão triste é estar longe da pessoa amada. E é interessante que quando a humildade atinge verdadeiramente uma alma, ela vê que já não consegue mais ser vaidosa. Ela vê que a vaidade e a soberba já é algo impossível para ela. Porque, de certa forma, a alma humilde, ela vê e sente uma alegria em ser pequena. A pequenez para ela é uma grande alegria, porque a pequenez é o caminho da união com Deus. E a alma humilde ama a Deus.
E se ela ama a Deus, ela quer unir-se a Deus, portanto, ela é feliz em ser pequena, ela é feliz em ser humilde, ela é feliz em ser submissa a Deus, em se entregar aos braços de Deus, como fez claramente Santa Teresinha. É por isso que eu recomendo muito a leitura desse livro, História de uma Alma, pois, vendo os relatos de Santa Teresinha sobre a sua própria vida, nós podemos refletir muitas coisas sobre a santidade. E isso é essencial para nós que queremos ser santos, que queremos adentrar num caminho de santidade e, portanto, sermos verdadeiramente cristãos, reconhecendo que o nosso chamado é a santidade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha proporcionado a vocês uma boa reflexão sobre a humildade. E se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também de deixar o seu comentário. Até a próxima. Tchau! Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.